Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e como você na sua empresa hoje e não amanhã consegue usar processos de inteligência artificial para melhorar as suas vendas, o seu processo de vendas e o seu processo de atendimento ao cliente na geração de leads. Então, antigamente, né, e quando eu falo antigamente, são 10 anos atrás, a gente, quando falava de inteligência artificial, você precisaria ter muito dinheiro e não era uma coisa para pequenas e médias empresas. Hoje nós temos muitas plataformas prontas para isso, basta configurá-las e dar os dados para que elas consigam ter uma certa inteligência, que vão permitir que você use processos de inteligência artificial sem grandes programações do seu lado. Vamos lá? Então, antes de mais nada, né, eu queria dizer que eu sou Ulisses Jorge, se você não me conhece ainda, eu sou diretor da Lugro Digital, uma empresa de consultoria especializada em vendas online e inteligência de tráfego. A gente traz processos de inteligência artificial para a sua empresa nos processos de venda e de atendimento ao cliente, usando essas plataformas prontas, né, que você não vai ter que construí-las do zero, pagando milhares e milhares de dólares. A gente configura essas plataformas prontas para que você tenha toda a inteligência que grandes empresas hoje têm à sua disposição. A gente também tem dois cursos online. A gente tem o nosso Efeito G, que é o nosso curso definitivo de Google Ads, que ensina a usar a inteligência artificial do Google ao seu favor e por isso mesmo vender muito mais com o mesmo investimento. E também o nosso curso SEO Acelerado, que é o nosso curso definitivo de SEO, como você ensina ao Google que você é a pessoa mais relevante para aqueles termos que você quer ranquear nas pesquisas orgânicas do Google. A gente tem conteúdos semanais, então se você ainda não é inscrito, peço que faça a inscrição no canal, se isso fizer sentido para você, obviamente. E já curta esse vídeo aqui que a gente vai falar de bastante coisa importante para a sua empresa. Vamos começar então falando dos itens que você pode usar de inteligência artificial na geração de leads, e a gente vai falar um pouquinho do processo de vendas. Antes de mais nada, você pode... um dos principais usos da inteligência artificial simples, não aquele deep learning que eles chamam, né, que é o aprendizado profundo, uma inteligência artificial baseada em regras, que é a mais simples de todas. Ela já consegue ajudar muito na redução de tarefas repetitivas que você tem. Por exemplo, chatbots, eles não se cansam e eles conseguem aprender com o tempo. E aqui a gente destaca os chatbots com NLP. NLP vem de Natural Language Processing, que é o processamento de linguagem natural. Então, uma pessoa pode falar com o bot mesmo, né, com o seu robozinho, e ele vai entender o que a pessoa quer. Né? Tem alguns chatbots que conseguem até entender qual é o sentimento em que a pessoa está, se ela está feliz, se ela está angustiada, através das palavras e do contexto todo que ela está usando. Mas aqui a gente nem precisa ir tão longe, ele precisa entender qual é o produto ou o serviço que essa pessoa quer e direcionar exatamente para o que ela precisa. Um exemplo que eu vi esses dias, né, na minha pele, eu fui comprar aqueles suportes de bicicleta que você bota a bicicleta em cima do carro. Você não tem ideia da complicação que é para escolher o suporte, que você compra a barra, aí você compra o que pendura do lado da barra, e cada modelo de carro tem um tipo de kit que ainda vai. Então, você tem que fazer pesquisas para que consiga fazer isso. Imagina um chatbot no site da Tule, né, que é a marca que eu comprei, que é o melhor suporte do mundo ali, né, de transporte de bicicleta. E você entrasse ali
e você falasse, eu quero um suporte de bike, e ele perguntasse assim, tá, você quer o suporte em de reboque, os de teto ou os que vão atrás no vidro? Aí eu colocaria, de teto. Ah, legal, qual é o seu carro? Aí eu ia colocar, eu tenho um carro, que no caso é um Yaris. Ah, qual é o ano dele? Ah, ele é 2019. Ah, legal. O seu Yaris, ele é um sedã ou ele é um hatch? Eu falo, é um Yaris sedã. Ó, está aqui o seu kit. Pô, que maravilha. Entendeu? E isso é fácil fazer, isso não é difícil ensinar um robô. Por quê? Porque ele não vai interpretar muitas coisas aqui, você não vai ser um psicólogo, você não vai ter uma inteligência muito grande. Ele só precisa entender linguagem natural e por isso ele não é aqueles robôs simples estilo ManyChat, que é baseado em regras, mas é um robô que já tem NLP, que é um robô bem mais complexo e por isso mesmo ele vai ser um pouquinho mais caro, mas hoje já se consegue robôs com NLP não tão caros. Ajuda na prospecção de leads, diversas perguntas para saber exatamente o que a pessoa deseja e aí você já mostra o que está mais perto dele. Mais ou menos o que eu fiz ali, só que esse exemplo do meu suporte de bike ele já é um processo de vendas já. Aqui ele é um processo de prospecção, onde a pessoa entra e ela acha que está falando com um humano, exemplo, mas ele está vendo que tipo de assunto ele quer, fazer um filtro e aí pode até enviar para um humano depois, né? Mas já com todas essas informações ou não, dá o e-book que ela quer, né? E isso gera um lead que depois vai ser atendido por uma equipe de vendas. Redução do abandono do site. Hoje já tem robôs que vê que a pessoa gasta 5 minutos em um produto, depois gasta 1 minuto no outro, depois 2 minutos, depois 25 minutos no outro. E lê características, tal, e daqui a pouco ela abandona aquele produto e ele pode oferecer desconto para ela naquele momento. Eu vi que você gostou muito daquele casaco rosa. Eu posso lhe dar um cupom de desconto para ele agora, mas eu só consigo ele agora. Você estaria disposto? Muita gente vai fazer essa venda. Como é que o robô sabe disso? Porque ele sabe muito diferente de um humano que teria que está vendo cada pessoa que entra no site, o que é impossível, e ver qual é o tempo médio que essa pessoa fica e qual é o tempo que ela ficou mais. Não, robô ele vai saber isso na hora. O tempo médio de todo mundo que fica nos seus produtos é 48 segundos. Eu estou chutando. A pessoa ela ficou mais ou menos uns 40 segundos em cada produto, mas ela ficou 3 minutos naquele e viu avaliações e viu mais fotos. Ele viu que a pessoa se interessou, então ele consegue fazer essa oferta para ela naturalmente lá. Beleza? Então isso aqui dá para reduzir muito as nossas tarefas repetitivas já com o uso de chatbots inteligentes, com NLP e com base em regras. Às vezes dá para misturar ambos, né? Os robôs que têm NLP você também pode configurar regras nele. Vamos lá então. Atendimento ao cliente, deduplicação. Eu não sei se existe essa palavra, né? Ela vem do inglês deduplication, que também eu acho que não existe, mas é o termo usado lá. E a deduplicação ela é exatamente o que o prefixo ele quer falar. É tirar as pessoas que são duplicadas. Tem até um case da Harley Davidson que com o HubSpot, que é um dos CRMs que tem deduplication usando inteligência artificial, e ela conseguiu vender muito mais. Por quê? Porque eles tinham captação de cliente através de vários canais e as pessoas entravam duplicadas, triplicadas, quadriplicadas lá. Então tinha 4, 5 Ulisses lá que mostraram interesse. E aí um atendente ligava para Ulisses oferecendo uma coisa, um dia depois o outro atendente ligava para o Ulisses de novo oferecendo outra coisa e era uma confusão sem tamanho e isso fazia reduzir as vendas porque reduzia a satisfação
do cliente. Então, inteligência artificial, que é bem simples aqui no caso, né, são regras, fez quando alguém insere, ele olha alguns dados como nome, vê se não é, como tem várias pessoas que têm nome igual, se não é uma pessoa com o mesmo nome, e ele consegue botar ela como uma pessoa só, e se ele tem dúvida, ele bota numa lista para uma última verificação de um humano. A gente pode também fazer transcrição de chamadas, que é o NLP, né? Entender linguagem natural, para você ter envio automático, né, de alguns problemas. Por exemplo, uma atendente está fazendo suporte e tem sempre palavras que geram, que são gatilhos de problema para certos atendimentos. Por exemplo, olha, isso aqui está uma porcaria. Você poderia ter essa palavra para ter algum humano vendo aquela ligação, para você ter um controle de qualidade muito mais dinâmico e funcional. Você poderia também, por exemplo, em um setor de roupas, ter, isso aqui está rasgado, descosturado, e você, como ele vai transcrever todas essas conversas e vai salvar elas, você pode ter esses gatilhos configurados para que vá para o atendimento ao cliente, para que você consiga fazer ele melhor. Teste AB adaptativo. O que é isso? A gente pode ter duas páginas para atender ao cliente, mandar os clientes para essas duas páginas, e daqui a pouco uma página vai começar a funcionar melhor, convertendo mais, vendendo mais, e aí ele começa a gerar mais tráfego para essa aqui. Só que o teste AB adaptativo, ele também vê, olha, os homens funciona mais essa página, as mulheres funcionam mais essa outra página. Ele começa a também conseguir fazer essa divisão, que é um processo muito mais profundo, né, que exige um aprendizado de máquina, né, que é toda a inteligência artificial que nós estamos falando aqui, para que ele consiga separar o que funciona mais para um e o que funciona mais para outro. Sugestões de SEO, né, com base no site, no tráfego e nos métodos de venda que você tem, ele consegue sugerir o que está funcionando em SEO, o que não está funcionando, porque ele vai ter todos os dados para você gerar o conteúdo certo para você ser bem localizado em uma pesquisa. No nosso curso de SEO, a gente fala também disso, porque o grande problema do SEO, que é a ciência de você se localizar na primeira página do Google de forma orgânica, ou seja, não paga, é você provar para o Google que você é importante. O problema disso é você escolher as palavras corretas para isso. Tem palavras que, se você, por exemplo, moda, você não vai conseguir estar na primeira página na pesquisa moda pura, não vai dar. É muito difícil ranquear. Então é você escolher as palavras fáceis de serem ranqueadas e você ter uma série de pesquisas para conseguir fazer isso. Vamos lá então. Segmentação de leads. Enriquecimento de dados, tá? A gente pode... É bem legal a gente, por exemplo, entender que 25% das mulheres que compram na sua loja, elas correm maratona. Isso, às vezes, dá para fazer com Analytics e algumas outras ferramentas que não usam tanta inteligência artificial, mas de dados mesmo. Mas tem algumas outras plataformas que você consegue... eu tenho essas pessoas aqui que acessam meu site. Ele une com os outros dados, que são bilhões e bilhões de outros acessos que essas pessoas fazem. E ele consegue saber mais coisas sobre ela. E aí, como seria bom saber exatamente dentre essas 25% dessas mulheres que compram no seu site, que correm maratonas,
quais delas correm maratonas, para você conseguir, por exemplo, enviar um e-mail específico, ter uma abordagem muito mais singular, muito mais pessoal para essas pessoas, e sendo pessoal você vira relevante e aí você consegue fazer as vendas. Então, enriquecimento de dados é algo que a gente está usando muito. Não é uma coisa barata, né? Eu diria que infelizmente ainda não está acessível para pequenas empresas, mas para médias e grandes empresas hoje já está disponível. Para médias já se consegue usar, mas tu tem que ter um certo volume para que isso valha a pena, mas ele aumenta muito a efetividade das suas vendas e a efetividade de sua comunicação por WhatsApp, por e-mail e por tudo que você fizer, porque você vai saber muito mais dados sobre essas pessoas que são seus clientes que acessam o seu site. Você pode sair da caixa, pensar fora da caixa, né? A inteligência artificial, e eu não vou entrar aqui na teoria toda por trás disso, mas a gente pode taguear, a gente pode dividir, segmentar um grupo de itens ou de pessoas de forma supervisionada, onde eu digo, eu quero que você divida entre homens e mulheres. Isso é supervisionado. Eu estou dizendo exatamente como ele deve dividir. E a não supervisionada, eu digo, divide. E eu não digo, eu não pré-estabeleço quais são essas divisões. Então ele vai achar as características em comum entre os grupos e vai fazer conexões. E você vai descobrir associações incríveis que você não descobriria de forma alguma se você não tem um processo de inteligência artificial fazendo tag não supervisionada para os seus clientes. Isso também ajuda muito no atendimento ao cliente e nas vendas. O uso de chatbots, mais uma vez, aqui pode ajudar na segmentação dos seus leads, né? Um guia do usuário, você quer roupas ou você quer biquínis? Quero roupas. Beleza. Você quer roupas de inverno ou quer roupas de verão? Quero roupas de verão. Beleza. Você quer tal. Então tu vai entender. Isso aqui pode ser regras muito fáceis, né? São chatbots simples como ManyChat e outros que são bem baratos, né? $9 por mês, que você pode criar regras e segmentar essas pessoas. Você pode já colocar as tags certas nelas. Você pode, obviamente, repetir o sucesso do passado. Como é que você repete o sucesso do passado? Você repete o que deu certo e muda o que deu errado. Você replaneja o que deu errado. Como é que você sabe isso? Você envia 20 e-mails, né? E você manda fazer uma análise e você vai ver que o e-mail 5 e o 15, eles venderam muito mais, tiveram muito mais cliques e muito mais aberturas. Você vai entender por quê, quais dessas palavras foram aquele gatilho que fizeram essas pessoas comprar mais e abrir mais e-mail. Então você consegue repetir o que está certo e replanejar, mudar, fazer diferente o que deu errado. Isso é uma outra coisa que com dados, com bastante dados e uma inteligência artificial analisando esses dados, você consegue fazer. Caso contrário, exige uma inteligência humana muito especializada, e dependendo do volume de dados que devem ser analisados, você não vai conseguir fazer nem com humanos absurdamente especializados. E lembrando que humanos absurdamente especializados são absurdamente caros de serem contratados. Automação de campanhas de e-mail, né? Ele vai olhar sempre histórico de compras, interesse do usuário, o comportamento que ele tem durante essa navegação e os resultados com os envios anteriores. Se ele abriu, se ele não abriu, que hora ele abriu, quais são os cliques que ele deu. Ele dá clique quando é um produto ou quando é WhatsApp.
ou quando a mensagem é mais simples, quais as compras que ele fez. Ele consegue depois, usando Deep Learning, aqui é uma coisa um pouquinho mais complexa, né, usando esse aprendizado profundo, ele consegue aprender e começa a enviar e-mails automáticos baseado no interesse que ele acha que a pessoa vai ter para aumentar o processo de vendas. Isso aqui funciona muito bem também e já se consegue usar com pequenas, médias empresas, sim. Então, essas campanhas quem vai montar vai ser o próprio robô, vai ser a própria inteligência artificial, através de vários modelos que foram criados, você vai ter que ensinar isso, então vai ter todo um processo de aprendizagem, porque ele não consegue escrever nada sozinho, ainda é uma coisa muito, muito complexa. Então, tem todo um processo de aprendizagem aqui que é muito bom. Beleza? Então, essa análise aqui, dependendo do número de acessos que você tem no seu site, também é completamente impossível de ser feita através de humanos. E você vai precisar de uma inteligência artificial, de um robô, para você conseguir fazer essa análise de qualidade. Então, eu queria... esse era o último slide, né? Eu queria deixar aqui esses dados, né? Que hoje inteligência artificial já faz parte do presente. Tem-se dados que quem vai mais crescer nos próximos anos, uma das áreas que vai mais crescer é a utilização de inteligência artificial nos processos de atendimento ao cliente, nos processos de venda. Se as pessoas acharem que a sua empresa, por ser pequena ou média, não pode ainda utilizar, ela pode ter um processo de venda tão desatualizado que vai ficar para trás e vai acabar não conseguindo se atualizar a tempo para fazer concorrência com quem já está usando isso. Como que você muda esse cenário? Você já tem que começar a entender onde que você consegue usar e já começar a usar inteligência artificial em alguns processos, em algumas ferramentas. Tem algumas ferramentas que custam $29 por mês, que tem todo um arcabouço de inteligência artificial. Você já consegue treinar hoje processos muito difíceis, por exemplo, ver se uma pessoa está tocando no seu rosto através de imagens de câmera e alarmar isso, por exemplo, em um processo de Covid, né, para ele não tocar no rosto. Você já consegue ensinar um software para isso em plataformas que hoje são muito viáveis. Através de $99 mensais, você já consegue monitorar isso de forma boa. Obviamente tem todo um processo de ensinamento que você vai ter que ter em cima, mas você precisa começar isso. Aqui embaixo do vídeo eu lhe convido a conhecer um pouquinho mais sobre a Lucro Digital, que é uma empresa de consultoria em inteligência de tráfego e vendas online, que vai trazer inteligência artificial para pequenas e médias empresas. Nós já temos vários clientes aqui no Brasil e em Portugal. E a gente também aqui convida aqui embaixo a você ver os cursos online que nós temos, que é o de Google Ads e o de SEO. Se você quer marcar uma consultoria, também tem o link aqui embaixo, beleza? Eu sou Ulisses Jorge, sou diretor da Lucro Digital. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!